A origem do Parque das Possibilidades. Conta a história oral que há muito tempo atrás, lá pelos anos 2078, 2080 mais ou menos, não se sabe com precisão a data, uma jovem passava todos os dias pelo mesmo caminho para pegar o suprimento de água do dia para a família. Desde que a água potável disponível no planeta se esgotou, lá pelos anos 2030, que os viventes precisaram lidar com a grande escassez e dificuldade de acesso à água. Dizem que os seres humanos daquela época se achavam superiores à mãe natureza e, pensando que dominavam tudo, esgotaram os recursos necessários à vida humana. Mas isso já faz muito tempo. Pois bem, em seu trajeto matinal, a jovem se deu conta em certo dia que havia um vaso branco, bem grande e com jeito de caro, lá pelo seu caminho. Ela só o notou porque dele emanava um mau cheiro semelhante aos esgotos, que já haviam deixado de existir há muito tempo. Todos os dias, ao passar pelo vaso e sentir seu péssimo odor, a jovem resmungava e xingava baixinho o irresponsável por colocar todos naquela situação. Por que esse vaso está nesse lugar, fazendo isso com um caminho que todos e todas precisam passar para pegar água? Se questionava a jovem todos os dias. Dia após dia o trajeto se repetia e encontrar aquele vaso branco e grande no caminho estava começando a lhe fazer mal. Quando pensava que teria que cruzar com o vaso, seu dia já ficava ruim. Era um mau cheiro insuportável quando ela descobriu o vaso. E agora, embora as narinas já tenham se adaptado, relativamente àquele odor, mesmo assim a incomodava demais passar por lá. O trajeto da jovem precisou começar a ser feito em coletividade, pois a necessidade de água crescia e andar sozinha pelo Vale da Busca nem sempre era muito agradável. No primeiro dia em que foi acompanhada de mais 5 pessoas, todas se mostravam incomodadas com o tal vaso branco e mal cheiroso do caminho. Resmungavam e xingavam baixinho também. Mas uma delas, uma adolescente franzina e sem muita expressividade na comunidade, além de falar, decidiu tomar uma decisão para o outro dia. Levar um vaso menor, que ela pudesse carregar sem grande prejuízo, com água limpa. Sim, com água. Água que tanto fazia falta na comunidade. E ela decidiu deixar pelo caminho também, próximo ao vaso branco e grande. Assim ela fez. Levou o vaso pequeno, mas muito charmoso, todo pintado de verde, e deixou lá pelo caminho. As outras pessoas olhavam e cochichavam, achando absurdo gastar a água que já era pouca, e considerando inútil para a situação colocar um vaso verde tão pequeno no caminho. Mas a adolescente franzina continuou fazendo isso. Todos os dias levava um vaso pequeno e de cores variadas e colocava com água pelo caminho. Parecia até uma oferenda, sabe? Um ritual. Ela percebeu que às vezes alguns vasos estavam vazios no outro dia, como se algum animal tivesse bebido aquele pouco de água deixado nos vasos. Muitos animais deixaram de existir na grande destruição de 2030. Mas outros resistiram e viviam acuados em grutas e cavernas, como se quisesse ainda se esconder do grande predador. O ato da adolescente incentivou outras pessoas, e em pouco tempo outras pessoas estavam fazendo a mesma coisa. Levavam vasos pequenos que pudessem carregar com um pouco de água e deixavam pelo caminho. Aos poucos, o trajeto feio, sem vida e árido começou a ficar colorido, cheio de pequenos vasos e com sinais que havia sido frequentado durante a madrugada por outras vidas. Em pouco tempo, as pessoas foram tendo outras ideias. E além dos vasos coloridos com água, jogavam as sementes das frutas que comiam pelo caminho. E as mulheres deixavam cair no chão as flores que traziam em seus cabelos. Isso atraiu algumas espécies de abelhas, que nunca mais tinha sido visto pelas redondezas. E o vaso branco, grande e mal cheiroso continuava lá.
Ninguém ousava tocar nele, parecia protegido por alguma força, não se sabe. Mas ele continuava lá, exalando seu cheiro fétido e putrefato. Mas o trajeto havia se modificado completamente. Havia cores variadas, os vasos coloridos traziam uma diversidade ao caminho que tornava a caminhada muito mais prazerosa, divertida e alegre. Uma nova vegetação foi surgindo pelo caminho e flores começaram a brotar. Uma senhora comentava sempre: "Olha aí as abelhas garantindo seu sustento", se referindo à infinidade de espécies de flores que foram aparecendo quase que magicamente. A água que deixavam pelo caminho nos pequenos vasos coloridos nunca fez falta para ninguém. Pelo contrário, parecia que quanto mais doavam aquela água, mais recursos lhe eram proporcionados, pois compreenderam que juntos podiam modificar situações e modificar para o bem viver de toda a comunidade, não apenas para aqueles que tinham força e vigor para buscar água diariamente. Dizem que foi assim que surgiu o primeiro parque das possibilidades. Sim, essa estratégia que a gente conhece tão bem atualmente agora em 2020 e que parece que sempre esteve ali. Não esteve sempre ali. Pessoas precisaram acreditar e começar a fazer algo. Muitas daquelas pessoas que iniciaram a doação de água, sementes e energia de vida não usufruíram das árvores frutíferas e doadoras de sombra que existem pelo caminho do primeiro parque. Não tiveram tempo de vida para as verem crescer. Por isso, todas as vezes que alguém senta à sombra de uma mangueira ou se delicia com uma maçã doce, agradece e reverencia seu ancestral, que mesmo sabendo que não veria a obra da sua plantação, ainda assim o fez, proporcionando um viver melhor aos que depois vieram dele. E o vaso branco e grande, ele continua lá até hoje. Mas ninguém lembra dele, ninguém dá conta dele. Nem fede, nem cheira.